Fixar mensagem. Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e hoje eu tô iniciando a live aqui para a gente bater um papo, trocar uma ideia. Ah, Quem puder compartilhar essa live também compartilhe. E bora falar sobre educação, sistema educacional, sobre estudos. Então, quem quiser chegar e trocar uma ideia sobre isso, tamo junto, tá? Ah, Deixa eu. Tem como eu trocar aqui? Não, tem como. Eu teria que trocar. História e compromisso. Isso, agora sim. Agora vamos lá, vamos compartilhar. Ah, Vamos tentar de novo. Não vou conseguir compartilhar na minha plataforma, vai. Mas é isso. Quem quiser trocar uma ideia comigo, ó, tem o meu zap aqui disponível para quem quiser conversar ou até fazer um pix. Agradeço desde já. E é isso. Cara, uma coisa que eu tive pensando aqui no comentário que eu recebi foi o cara falando de gurus de internet. Aqueles gurus de internet que vende curso, sabe assim? E é até difícil para mim falar sobre isso, porque eu já vendi meu curso de grego, né. Nunca tive muitos alunos, mas eu tive alunos de grego, de crítica textual. Então sim, eu já vendi cursos, tá. Eu já ofereci cursos aqui na internet e tudo bem. Mas tem uns gurus de internet que é muito engraçado, por exemplo, tem um canal que eu gosto bastante do cara, eu gosto bastante da abordagem dele, mas eu parei de acompanhar o canal dele, simplesmente pelo fato do seguinte: ele estava muito preocupado em falar mal do sistema educacional brasileiro. Concordo, o sistema educacional tem suas falhas. O Né, a maneira como o ensino é passado é complicado. Mas, a gente tem que propor soluções. Se eu acho que está ruim, eu sei o que é melhor, ou eu pelo menos tenho uma ideia do que é melhor. E o que que eu tenho de ideia como melhor? Só que eu vi o cara criticar o sistema educacional brasileiro, método de ensino, abordagem, professores, isso e aquilo. Mas na hora de dar a solução ele falava assim: "Compre meu curso". Tipo assim, velho, compre meu curso? Vamos lá, se eu me disponho a propor falar sobre educação aqui, vocês vão me ver falar mal, vão me ver falar bem. E por quê? Porque querendo ou não, existem várias variantes, várias variáveis que influenciam em como o ensino é feito ou não é feito. Ponto. Sem choro, nem vela. Vou dar um salve aqui pro Sandrão. Salve, Sandrão, beleza? Então, o que que acontece? Só criticar e não propor uma solução não é viável. Eu acho que isso é burrice. Criticar e vender curso com isso é o cara que tá no enterro e vende lenço para as pessoas, tá ligado? Nós estamos no enterro e o cara tá vendendo lenço, ele tá lucrando com a tristeza dos outros. Há algum mal nisso? Não, mas ele tá lucrando com a tristeza dos outros. E o pior, ele tá atirando no defunto para que as pessoas comprem lenço. Então ele mata a pessoa para vender lenço, tá ligado? Eh, a melhor crítica, eu digo, a melhor crítica que a gente pode fazer é fazer melhor. Só que quando se trata de educação, ela não é uma coisa que depende de uma pessoa apenas. Como assim, professor Adolfo? A educação é uma coisa que não depende apenas de uma pessoa. Não, não depende. A educação, o sistema educacional, ele depende de leis, da gestão escolar, dos pais e da nossa cultura em si, e do aluno, principalmente do aluno. Então eu colocaria a mídia aqui, as leis, a primeira coisa, o sistema educacional para funcionar, o aluno tem que querer. Segundo, o pai tem que ajudar, porque o aluno pode até não querer, mas se o pai dá uma força, meu amigo, o moleque vai aprender. Terceiro, eu diria que é a gestão escolar. A gestão escolar não entra nem como o primeiro.
Você pode ter um professor ruim, mas que faz o aluno aprender. Você pode ter um professor bom com um aluno ruim e ele nunca vai aprender. Nunca vai aprender. Entenderam? Nunca vai aprender. Você pode ter um professor ruim e um aluno bom. O aluno vai aprender o que o professor ruim passa. Mas se você pode ter um excelente professor e um aluno ruim, ele não vai aprender. Não vai aprender. Simples assim. Então, gestão escolar, leis vindas do governo e organização governamental e mídia. Tá, vamos começar pela mais fácil? A mídia. O que a mídia brasileira valoriza? É a educação? Não. É coisas medíocres, é mediocridade. Quando você olha para a mídia, eles produzindo música ruim. E quando eu digo música ruim, ou é, ou é sertanejo falando de cachaça e putaria, ou é funk falando de criminalidade e putaria. Desculpa falar esses termos aqui, me perdoe, mas é. É duro você chegar numa sala de aula e o professor perguntar se você escuta funk. O aluno perguntar. Aí eu tenho que olhar para o cidadão e falar assim: você acha que eu tenho cara de quem escuta funk? Não, me diz, olha pra minha cara, você acha que eu tenho cara de quem escuta funk? Eu tenho faculdade, bicho, eu sou estudado. Quem escuta funk é gente que não, né? Aí o aluno acha ruim, não, eu não tenho. Se falasse que eu escuto, sei lá, outra coisa, a gente até conversaria, mas funk eu não escuto não, bicho. Né? Só coisa que denigre o ser humano, né? Então, ok. Então, a mídia não ajuda. A mídia não ajuda. As leis que os governantes organizam. Cara, se tem uma lei que ela e eu vou abrir aqui, no YouTube, eu vou abrir aqui no Google, eu vou abrir no Google, tá? Porque isso eu conversei com uma eu conversando com outro professor, eu disse isso, eh, eu disse isso, e o professor falou que não, o professor falou que não, não, não foi Paulo Freire, tá. Paulo Freire criou a aprovação automática. 92. Vamos lá. Nós vamos ter a progressão continuada. A aprovação automática. Enquanto tá. Tá, vamos lá. As respostas da IA podem cometer erros. Deixa eu ver. Portal IG. TTT. Lugar. Darcy Ribeiro. Deixa eu ver aqui. Só pegar aqui. Aqui tem a palavra aprovação automática. Aprovação automática.
Deixa eu ver aqui, aprovação automática. Aqui não vai falar sobre isso. Veja um desastre. Não. Legado de Paulo Freire, aprovação automática. Folha de São Paulo, aqui. Oh, meu Deus, só pede para. Nós sabemos aqui, ó, na cidade de São Paulo, a progressão foi implantada em 1992 pelo Paulo Freire, 1900 que era secretário da Educação na gestão. Então nós sabemos que quem implantou a progressão, né, progressão continuada. Só que temos um problema muito sério com a progressão continuada. O que que é a progressão continuada? Vamos lá. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Teve um artigo que eu peguei certinho, que na lata ele já dizia que o Brasil Paralelo menciona também, foi nesse período que criou a lei de aprovação automática, que hoje é utilizada em todo o país. Ah, apareceu aqui. Não, ainda não. E é isso, tá? Temos aqui, se tivesse como eu buscar a parte que ele fala certinho. Ah, aqui, achei. Eu passei por ela e não vi. Aqui, ó. De volta ao Brasil na PUC deu aulas na PUC-SP e na Unicamp, de 88 a 91. Foi secretário municipal de educação na gestão de Luiz Erundina, na prefeitura de São Paulo. Foi nesse período que criou a lei de aprovação automática, que hoje é utilizada em todo o país. O que que acontece? Vamos lá. O que que é aprovação, o que que é aprovação automática e o que que é progressão continuada? Progressão continuada é assim, vamos lá. Você tem um aluno de 6 anos de idade, 7 anos de idade, ele entra, hoje as crianças entram com 6 na escola no primeiro ano. Ele tem que sair do primeiro ano sabendo ler e escrever. O que que acontece? Na progressão continuada, você aprova esse aluno para o segundo ano e faz com que ele aprenda no segundo ano aquilo que ele não aprendeu no primeiro, a ler, escrever e fazer conta básica. O que que acontece? Se o aluno aprendeu com 8 anos, a gente passa ele para o terceiro ano, mas cria-se todo um contexto estrutural para que esse aluno aprenda de fato. E isso se chama, se chama progressão continuada. Só que a ideia, ela até que é boa, a ideia ela até que é real. Por exemplo, eu fui ler Camões com 29 anos de idade, 28 anos de idade. Eu fui aprender o que que era um objeto direto, um objeto indireto, com 20 anos de idade, estudando grego sozinho. Então, sim, eu acredito que existem jovens que têm ciclos de aprendizagem diferentes. Só que, o que que é isso aplicado no sistema educacional do tamanho do Brasil, principalmente do estado de São Paulo? É você aprovar uma lei chamada aprovação automática. O que que é assim? Você não vai poder reprovar o aluno por nota. Você não pode reprovar um aluno por nota. Por quê? Ah, porque ele não aprendeu, ah, porque a fase dele está difícil, ah, porque não sei o quê. O que que você faz? Pega esse aluno e passa para outro ano. Isso é o quê? Aprovação automática. Então, isso foi uma lei criada por quem? O foco do vídeo aqui da live aqui ou do tema que eu quis dizer as leis criadas por políticos, elas influenciam no sistema educacional, influenciam demais. Então uma lei besta dessa, que é a lei da aprovação automática, como que ela impacta o sistema educacional hoje? Hoje você não reprova ninguém. Hoje o teu filho vai sair da escola sem saber ler, escrever, fazer conta de mais e de menos, não é por culpa do professor. É porque se ele aprendeu ou não, ele vai ter um diploma. Aumenta-se a quantidade de analfabetos funcionais nas universidades,
Por causa do professor? Não. Aumenta a quantidade de analfabetos funcionais nas escolas, nas universidades, jovens saindo dos analfabetos funcionais, porque simplesmente ele vai sair, porque uma lei criada por um político na década de 1990. E com uma ideia muito boa. Com uma ideia muito boa. Só que as ideias boas, nem sempre elas são a melhor opção. Nem sempre são a melhor opção. Entende? Então, é muito complicado. É, é, é muito complicado a gente tratar do sistema educacional achando que apenas é a culpa do professor. Em terceiro, posso dizer que a gestão escolar, sim, existe sim, pode ser. Eu trabalho em 3 escolas. Na verdade, eu já trabalhei em, pelo menos, eu já pisei o pé em 5 escolas, pelo menos. E eu lhe afirmo, não, não, assim, 5 escolas que eu trabalhei como professor. Se eu posso dizer para você que 5 escolas eu trabalhei como professor. Escolas que eu estudei, eu posso somar mais umas 4. Eu digo para você, se depender da gestão escolar e do professor, todo aluno vai aprender. Se depender da grande maioria dos professores, todo aluno vai aprender pelo menos a matéria que ele está estudando. Todo, se depender. Depender, ok? Então, nem vou me comentar muito sobre o professor, porque isso aí eu sempre comento no canal. Mas se depender de mim, todo aluno meu vai sair da escola sabendo tudo que eu passei. Se depender de mim. Se depender de mim, do meu trabalho. Se depender do meu trabalho como professor de língua portuguesa. Entendeu? Esses dias atrás, algumas vezes já acontece de aluno me perguntar uma palavra e eu explicar ela dentro, a origem dela dentro do grego. E aí? E aí? É todo professor que faz isso? Não sei. Mas eu faço. É o melhor método? Não sei. Mas só sei que meus alunos saem aprendendo. Aprende o significado da palavra na origem. Então tá, eu sou um professor ruim? Não. Então, se depender de mim, aluno meu vai sair aprendendo. Se depender de mim. Se depender de mim, tá. Segundo, pais. Você pode ter um aluno mais ou menos, mas que se o pai cobrar e ficar em cima, ele vai estudar. Ele vai estudar. Se depender do pai, o pai ajuda o professor, o regime escolar, a fazer com que o aluno aprenda, porque às vezes ele não tem maturidade, ele não tem um termo que a diretora comenta comigo é autonomia. O aluno não tem, muitas vezes ele não tem autonomia, né? Tem pessoas com jovens que não têm autonomia de estudo, disso, daquilo. Então, sim, precisa do pai cobrando, precisa do professor cobrando. Então, sim, tá? Então, só que o problema é que se o filho dele não faz nada, não estuda, o pai não se interessa, ou se ele se interessa, ele chega para brigar com a escola. Cara, o que eu escuto de vejo, o que eu vejo de cena de mãe que vai reclamar, porque a professora tal, porque o professor tal, porque não sei o que e tal. "Ó, tá perseguindo meu filho, tá dando nota baixa pra ele, que não sei o quê". Parceiro, você tinha que estar do lado do professor, você tinha que estar do lado da escola, tinha que cobrar o seu filho. "Opa, você tirou nota baixa porque você não estudou, porque você não fez". É isso, mas não. O pai, a mãe fica do lado do filho e contra o professor, contra a escola, entendeu? Então sim, o pai ajuda muito no sistema educacional e eu coloco como segundo fator, melhor fator para ter uma boa aprendizagem. Em primeiro lugar, o aluno. Meu, um aluno bom, não precisa ser inteligente, mas um aluno bom e esforçado, ele aprende qualquer coisa. Um aluno que queira aprender, cara, você empurra para ele conhecimento e ele vai, ele leva. Agora, um aluno que não quer aprender, desinteressado, ele não vai aprender mesmo que você tenha o melhor professor da face da terra. Nem o mestre dos mestres, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinou todo mundo. Por quê? Porque aqueles que tinham o coração fechado para aprendizagem, ele olhava e falava assim: vai queimar no fogo do inferno. Não é? É. Se Jesus, que é a maior autoridade de conhecimento e ensinamento que esse planeta já teve, o homem que dividiu a história em antes de Cristo e a história depois de Cristo, se esse homem não foi capaz de ensinar todo mundo, por que você acha que o professor vai ser capaz?
Então, o primeiro ponto que influencia demais a educação é o aluno. Só que o estudante, o aluno, ele precisa ser reforçado e ajudado pelo pai e pela mãe, pelo responsável. Ele tem que, se ele não tem autonomia, ele tem que. Agora, o aluno ele tem que ter vontade de aprender, ele tem que estar na escola, porque senão, bicho, senão o negócio não vai andar. Então são 5 fatores que fazem com que a educação funcione. É uma engrenagem, são 5 peças de um motor para funcionar. O aluno, os pais, a gestão escolar, as leis e a mídia. Se uma dessas não estiver caminhando bem, o sistema vai falhar. E eu digo para você, dessas, pelo menos 4 falham constantemente. Se 4 peças falham constantemente, eu coloquei a gestão escolar aqui, mas se 4 peças dessas falham constantemente, não tem como a quinta peça funcionar. Você tem 4 peças funcionando perfeitamente, mas uma não funciona, você pode ter um bom pai, uma boa mãe, uma boa gestão escolar, boas leis e qual foi que eu coloquei em quinto lugar? E a mídia ajudando. Se o aluno não quiser, meu amigo, ele não vai aprender. Você pode ter um aluno que queira aprender, bons pais, boa gestão escolar, boas leis, mas a mídia não ajudando, vai falhar. Nesse caso aqui, ela nem vai alterar tanto, mas corre o risco de falhar. Corre o risco de falhar. Quantas pessoas inteligentes eu conheci que, por desincentivo cultural, não estudavam, ou que tinham potencial, porque a mídia não ajuda, porque ela só influencia só influencia coisa ruim, né. Então é bem complicado isso aí. Então é isso que eu queria dizer. O sistema educacional, ele não depende só do professor. Muitas vezes a culpa é da escola, e não é da escola, a culpa não é da escola. Se dependesse só da gestão escolar, professores, coordenadoria, direção, cara, isso aqui era país de primeiro mundo, pri entendeu? Eh Mano, não tem como, não tem como. Se dependesse se dependesse da gestão escolar, a gente era um país de primeiro mundo, mas não vai ser, porque você tem alunos problemáticos, pais problemáticos, leis problemáticas, mídia problemática. Então é a escola contra 4 coisas ruins. E eu falo porque toda escola que eu estudei era uma escola boa. Toda escola que eu tive o privilégio de pisar o pé como aluno ou como professor, eram escolas boas. A questão é, olha só, a questão é exatamente essa, a questão é: o aluno quer, o pai quer, é isso. A gente pode continuar essa conversa, eu vou ler os comentários aqui agora, tá. Senhor Gregório, dizem que a educação do Recife é uma das melhores do Brasil. Cara, o nordestino, em geral, regionalmente falando, o nordestino, a região norte, cara, eles valorizam bastante o professor. Então sim, os melhores, acho que os melhores alunos que a gente vai encontrar com melhores resultados, talvez, seja no nordeste e em alguns estados do norte. Inclusive na minha escola tem uma professora que ela veio, acho que da região norte. E mano, ela fala o seguinte, falou: "Olha, os alunos lá do nordeste são diferentes dos alunos paulistas, eles têm mais interesse, eles são mais focados, eles respeitam mais". E isso que eu tô em 3 escolas aqui, e eu acho essas escolas muito boas, que eu acho a região aqui do Vale do Paraíba, uma das coisas que eu comento aqui, o pessoal é muito educado. Os jovens são educados. Né, assim, até aquele aluno mais bagunceiro, ele é educado, ele não desrespeita. Porque eu já trombei com cara, na minha região, eu já trombei com um cara ruim. E eu vejo que os alunos aqui, eles são bem respeitosos, muito respeitosos, entendeu? Eles são muito respeitosos. Então assim, e ela diz que os alunos aqui são atentados, pelo menos as turmas que eu dou, né. Então, assim, o Nordeste valoriza bastante a educação. Eu aprendi a ler em Pernambuco com 6 anos de idade, pra você ter noção. E eu não fui o primeiro aluno a aprender, né, tinha uma menina chamada Maria que ela aprendeu antes de mim, a ler primeiro antes de mim, entendeu?
Então, assim, se a gente for falar de Nordeste, a gente fala de boa educação, de esforço, por causa da cultura deles, culturalmente, né, então é isso. Buenas noites, Adolfo. Hoje comprei aquela coleção de história do Brasil do Pedro Calmon em 7 volumes, lindas capas amarelas em capa dura. O próximo passo. Aí sim, hein? Ah, tamo orgulhoso aí, tô orgulhoso do Pedro Calmon, 7 volumes, é isso aí. E o Pix pra mim, nada ainda? E o Pix pra mim, nada ainda? O cara fica orgulhoso, comprou 7 volumes, mas meu, e o meu Pix? Nada ainda? Vamos lá, já era. O senhor Moura, muito feliz com a aquisição. Arthur, boa noite. E o contra-argumento? Seria liberdade impressa e expressão, mas a mídia pública tem um grande poder na influência, que pode levar até a baixaria e o caos ao terror. Deveria ser voltada para a educação. Não estou dizendo que deveria ser voltada para a educação, mas deixa eu dar um exemplo para você, Sandrão. Você pega filmes americanos, você pega a mídia americana, você pega os gibis, os desenhos, os filmes. Cara, sempre tem aqueles personagens marcantes e inteligentes. Você pega os X-Men, Professor Xavier, Magneto, o Fera, ó, você tem o Wolverine, a Jean Grey, que são personagens extremamente inteligentes. Você tem outros personagens também que são muito marcantes dos X-Men, inteligentes. Você pega a DC, você tem o Batman, que é muito inteligente. Você tem o Caçador Marciano, o John, que é muito inteligente. E você pode pegar o próprio Lex Luthor é muito inteligente, né? Então, o próprio Lex Luthor é um personagem muito inteligente. E assim, você pega os filmes em geral, sempre vai ter aquele cara muito inteligente. Você tem filmes americanos deles incentivando o sistema educacional, deles incentivando o estudo, a decisão de você estudar por você, entendeu? Você tem filmes assim, ó, filme de ficção científica, A Chegada. Pega o filme A Chegada, sabe o Gavião Arqueiro da Marvel? Cara, o, ele e mais uma linguista chega umas naves espacial no mundo. E eles são encarregados de entrar na nave e começar a conversar com os extraterrestres. E o filme inteiro é uma questão linguística, cara. É um estudo linguístico. É muito louco o filme. Você tem esse filme que é ficção científica, personagem inteligente. Você tem um outro filme que é o Gênio e o Louco, com Mel Gibson. Cara, que filme, velho. Que filme. O cara contando a história de como foi criado o maior dicionário de língua inglesa. Que filme. Que filme. Entendeu? Baseado em fatos reais. Então, os caras pegam filmes de superação de crianças negras lutando para vencer na vida, em campeonatos de xadrez, em campeonatos de soletração, em debates. O grande desafio lá com Denzel Washington. Que filme! Deixou a luz acesa, Maria. Que filme! Entendeu? Você pega só. Cara, eu conseguiria fazer uma lista aqui com pelo menos 100 filmes de histórias relacionadas à educação. Aqui. Eu conseguiria, se eu pegar para fazer uma lista de 100 filmes relacionados à educação, tá aqui, eu consigo. Agora, pergunta para mim se eu consigo fazer um filme, uma lista com 5 filmes brasileiros relacionados à educação. Não consigo. Não consigo, cara. Eu te juro, eu não consigo. Entendeu? Eu não consigo. E eu não vou conseguir. Aí você fala, tá vendo? É onde a mídia ajuda. Entendeu? É onde a mídia ajuda. Então, o que acontece? A nossa mídia, TV aberta, TV fechada, eh, produtoras de filmes, tinham que começar a focar em histórias de superação com questão de inteligência. Ah, sim, tem um filme, ó, Central do Brasil, né, que é o jovem era um rapaz favelado, que ele sai da onde que ele tá, vai para o interior, e no final ele se torna jornalista. Pô, temos um filme aí, que o foco, o cara vence na vida através dos estudos. O resto, meu amigo, é só baixaria. Tem um outro filme que é o Tropa de Elite, que você tem lá o nosso amigo, qual que é o nome dele? O Matias, né, tem o Matias e o Neto. O Matias, que é um jovem negro favelado que entra na universidade lá, numa universidade. E depois o que acontece com o Matias? Ele morre! Eles matam o cara! Ele deixa de fazer a faculdade e vai meter bala em traficante, né, entendeu? Eles matam o cara, simplesmente assim, entendeu? Então,
Essa é a nossa mídia, essa é a nossa mídia. Então o que que acontece, eles fazem com que a gente goste das, né, o brasileiro sempre gostou de putaria, né, essa é a verdade. Desculpa a expressão aqui, mas, né, enquanto a mídia valorizar peito e bunda e coisas ignorantes, você tinha lá o Enéas Carneiro, pô, o que que a mídia fazia com o Enéas Carneiro? Massacrava ele. Mesmo ele sendo um cara extremamente preparado, ele era tido como louco por algumas coisas que falava. E elogiava quem? Lula. Ah lá, o que que o cara fez? Corrupção. Só lembrar de Mensalão, Petrolão, pedalada fiscal pela Dilma. Só ver o que que o cara tá fazendo agora. Ressuscitou o orçamento secreto que a mídia tanto bateu, né, no Bolsonaro. Ressuscitou o orçamento secreto. Não tô falando de política, gente. Tô falando de mídia. Então, é, é complicado, cara. É isso. Ah, a mídia privada em canais fechados, pagos, deveria ser um nicho da mídia e não querer contribuir com a fonte da formação cidadã educacional. É um grande poder de influência. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, ó. Eu tive a minha infância, assim, não foi uma infância com muitas coisas, mas uma das coisas que minha mãe comprou foi uma antena parabólica, que foi até 2004 que eu tive, cara. Assisti o MIB, Homens de Preto, o desenho do Robocop, assisti o Tropas Estelares. Mas uma coisa, a antena parabólica ela tinha que era muito legal. O que que ela tinha de muito legal? O que que ela tinha? TV Escola, TV Futura, Cultura. Rapaz, passava uns negócios da hora na TV Escola. Passava uns negócios da hora na TV Futura. A TV Cultura até hoje tem, cara, uns negócios legais, exceto o Teletubbies que eles começaram a reprisar, né. Mas, fora o Teletubbies, né, tinha muita coisa legal. E, assim, 3 canais, ok, 3 canais, mas eu só tinha acesso a eles por causa do quê? Antena parabólica, né, então e aprendi muita coisa nesses canais aí. E aí? Professor, sugiro História de la Rome Antique, Les Armes, les mots, Lucien de Pagnol. Cara, eu acho que eu já vi esse livro, Andrezão, já vi, mas eu vou até anotar esse livro aqui, deixa eu abrir a mídia aqui. Deixa eu abrir aqui. Ah, fechar. Historie anti an antique antique les armes et les mots de Lucien Girfagnon. Girfagnon. Cara, eu vou ver esse livro depois, tá? Parece ser um bom livro. Depois eu vou dar uma olhada nele depois, vou dar uma procurada depois, tá, Andrezão? Dá visão, boa noite. Dou aula para quais séries? Quinta, sexta, sétima e oitava. Quinta, sexta, sétima e oitava. Exatamente, já vi isso acontecer pessoalmente na escola, exatamente, de mãe. Ó, minha mãe é psicóloga escolar e ela sempre fala que se o aluno é muito problemático, a primeira coisa que se faz é entender como é em casa com os pais dele. Cara, é tenso, velho, é tenso. Boa noite, salve Ícaro, beleza? Tem professores que a única coisa que fazem é passar um texto para o aluno copiar. Bicho, vou dizer para você, e é o que o professor pode fazer. Nossa, é. Você quer que ele faça o quê? Eu vou dizer minha rotina. Minha aula tem 50 minutos. Minha aula tem 50 minutos. Então eu tenho que fazer a chamada. Eu tenho que fazer a chamada presencial e eu tenho que fazer a chamada online. Olha só, olha só. Então quanto tempo eu gasto nisso? Estou gastando em torno de 5 a 10 minutos. Quando eu chego na primeira aula,
Eu nem faço mais a chamada na primeira aula, eu espero dar a segunda para ver, para todo mundo já chegou, que tem gente que chega às 7h10, 7h15. Quando eu começo a passar minha aula, eu tenho que chamar a atenção do pessoal, então eu já gasto uns 5 minutos. 5 minutos? É, em torno de uns 5 minutos. Então só nisso, vamos por aí, já perdi 10 minutos da minha aula, 40 minutos. Aí eu tenho que passar a matéria, aí eu tenho que passar exercício. Aí aluno começa a falar, bagunçar enquanto eu explico, virar para trás e conversar. Aí eu começo a jogar bolinha de papel um no outro, aí já começa a dar tapinha um no outro. Aí eu tenho que parar a minha aula e explicar. Parar minha aula, conversar com eles e voltar. E nisso, não deu tempo. Não deu tempo de passar toda a matéria. E nisso, não deu tempo de passar toda a matéria. Então o que que o professor faz? Eu vou fazer o seguinte, eu vou meter um textão grande na lousa. Quem vai fazer, quem quiser passar de ano comigo vai ter que copiar, vai copiar. E quem não copiar, nota zero de participação, nota zero de. Por quê? O professor tem que. Nisso, o professor tem. Olha só, veja a lógica do professor que manda copiar. Nisso, ele tem como comprovar por que que o seu filho tirou zero. Tá entendendo? Porque ele pega o caderno de um aluno que tirou nota com ele e fala assim, ó, olha o que que esse aluno aqui A fez, olha o tanto de coisa que ele tem no caderno dele. Pega o caderno do seu filho, vê aí. Aí o pai, todo envergonhado, é obrigado. Então, assim, entende que isso é uma segurança para o professor? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Que isso é uma segurança do professor? O professor chegar lá e meter texto na lousa é uma segurança para que ele está passando a aula. Que ele está fazendo o que é necessário. É o melhor método didático? Não, mas juridicamente essa é a melhor coisa que o professor pode fazer. Então, vamos criticar o professor que faz isso? Olha, eu gosto desse estilo de coisa. E não é o melhor método, mas talvez juridicamente eu faça isso futuramente. Graças a Deus o estado de São Paulo não precisa mais fazer isso, né? Eu uso o quadro só para explicação. Quando eu vou explicar uma palavra, alguma coisa, vou dar uma ideia. Então, é isso. Então você já parou para pensar? Você já parou para pensar nisso, Robert? Porque é fácil criticar. É fácil criticar o professor, mas chega a diretora: "Professor, por que que os alunos estão indo ruim?". "Ó, eu não sei, porque os alunos que estão copiando minha matéria estão fazendo certo. Agora os alunos que estão indo ruim são os que não estão copiando". Como a gente comprova? "Vamos lá, entra aqui diretora, abre o caderno. Olha o caderno desse aluno aqui, olha o caderno daquele aluno ali. Aquele ali só quer conversar na minha aula, pô. Só quer conversar na minha aula. Eu não posso fazer nada. Eu não posso". Não é? Entende? Então, tipo assim, velho, tem coisas que é interessante isso, viu. Tem coisas que quem tá de fora acha uma coisa, quem tá por dentro, outra visão. É é isso, entendeu. Então, por exemplo, você fez essa questão, tem professor que só passa coisa na lousa. Se ele falar, ninguém vai ouvir, então ele mete texto na lousa, todo mundo copia, corrige quem tiver certo e pronto, e tá tudo certo, e tá tudo certo. Sim, tem um filme do Ben Carson também, sim, a história do Ben Carson. O cara concorreu à presidência dos Estados Unidos também, entendeu? É isso, fechou? Eh, salve Nicolas, eu vou ter que apagar o seu comentário aqui, tá? Eu só vou remover o seu comentário, tá? Só pra sua e pra nossa segurança, beleza? Entendeu? Só pra sua e pra nossa segurança, sem colocar nomes de escola aqui, fechou? Sem colocar nomes de escola. Lucas Ribeiro, sexto. Tá, acho que você é o representante da sala, né, filho?
Você é o representante da sala, ok? Vamos lá. O senhor Gunner. Professor, como foi seus primeiros anos de pedreiro? Precisa de força se eu fosse trabalhar agora, tá? Para sua segurança e para minha, entendeu? Eu em grupos de WhatsApp, o online aqui, eu evito colocar nomes de escola, tá? Bom, só para nossa segurança, fechou, meu amigo? Vamos lá. Senhor Gunner, professor, como foi seus primeiros anos de pedreiro? Precisa de força. Se eu fosse trabalhar agora, por exemplo, eu tenho escoliose. Acha que pedreiro é arriscado? Vou meter bronca e no que dá. É assim, senhor Gunner. Eu tenho. Meu irmão tem coluna torta, eu também tenho, né? Quem me conhece sabe que. Não, você não é o representante? Então tem outro Lucas lá, não tem? Tem dois Lucas, não tem? Tem, mas eu tenho eu sou um cara que tem uma coluna um pouco. Ela tá melhorando agora, exatamente porque eu não tô trabalhando mais de pedreiro e tô fazendo 50 flexão por dia, né? Então, antes de ir para a escola, depois que eu leio, faço meu devocional de manhã cedo, dou uma lida, eu faço 50 flexões, bato meu rango, troco de roupa e vou para a escola. Essa é a minha rotina de manhã cedo. Eu acordo umas 5:30 da manhã. Então minha postura tem melhorado bastante, né? Ah, assim, se você tem um problema de coluna, a primeira coisa que eu indicaria para você para você faça flexões e barra fixa. Mano, flexão. Ah, tá. Entendi. Nicolas. Lembrei, lembrei. O, o, então faça, treina flexão, vê aí, treinamento de flexão e barra fixa, que isso aí vai melhorar seu core, né, o posterior aqui, né, o core, né, o peitoral, o core como um todo, flexão ela melhora isso e barra fixa vai trabalhar os músculos das costas. Muitas vezes muitas vezes a sua coluna torta é por causa do dia a dia, fica sentado demais, fica, né? Então seria isso. Então, os dois melhores exercícios para começar, isso daí. Terceiro exercício que ajudaria bastante, abdominal, tá? E prancha. Se você não sabe o que é prancha, é aquele exercício que você apoia os cotovelos no chão, tipo assim, você se apoia no chão assim, como se fosse fazer flexão, você apoia e você segura com a postura reta. Por quê? O que que acontece? Às vezes como a gente trabalha bastante a parte da frente, ela repuxa a coluna para frente, né? E fora essa postura que a gente fica aqui no computador, sentado, então isso aí tudo entorta a nossa coluna. Então a melhor coisa que a gente faz de primeira é fortalecer peitoral e costa, barra fixa e flexão, para melhorar costa. Então os músculos para eles puxarem a parte óssea corretamente, tá? Isso aí vai melhorar bastante e vai te ajudar. Agora, na construção civil, você vai ter que ver o seu limite. Eu tenho um amigo que ele tem problema de coluna. Ele tentou trabalhar e ele não conseguiu. Ele trabalhou um dia e não conseguiu, entendeu? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é você ver se você consegue trabalhar, tá? A primeira coisa que você vai ter que ver é se você consegue trabalhar, se você vai conseguir sem judiar da sua coluna, se também for judiar da sua coluna, você tem que fazer outra coisa da vida. Porque não é sempre que você vai fazer força, mas vai ter que pegar saco de cimento, vai ter que cavar buraco, cara, pegar uma picareta, uma pá, uma vanga e meter no chão, meu amigo. Ali, cara, você vai, querendo ou não, judia um pouco da coluna, entendeu? Tem serviço que é tenso, entendeu? Então, a primeira coisa que eu digo pra você é essa: treina esses exercícios que eu falei, flexão, barra fixa, abdominal e prancha, né? Esses exercícios. E depois você vê se você consegue trabalhar na construção civil. É isso, beleza? Eu sei que eu falei um pouco demais aqui nesse aspecto, mas é isso. Senhor Arthur, Adolfo, você estuda História do Brasil? Se sim, quais livros recomenda? Eu não comecei a estudar História do Brasil ainda, mais especificamente, porque eu não tive tempo ainda, né? Mas eu tenho alguns livros que eu já tenho como opção de leitura. Primeiro livro que eu vou indicar para você é Casa Grande Senzala, Sem Choro Nem Vela.
Casa Grande Senzala, Gilberto Freire. Eu tenho aqui, só que é um livro fotocopiado que eu ganhei de uma amiga muitos anos atrás. Casa Grande Senzala, Gilberto Freire. Eu até tenho que comprar esse livro. Eu tenho ele fotocopiado e tenho ele em PDF. Casa Grande Senzala, Gilberto Freire. Tá? É o primeiro livro que eu indico. Segundo livro que eu indicaria sobre história do Brasil, na verdade, não é um livro, mas é um compêndio de vários volumes que eu já apresentei na live anterior. É essa coleção aqui. Grandes nomes. O nome dessa coleção é Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro, da editora Folha. Por exemplo, esse aqui é o Sérgio Buarque de Holanda, Visões do Paraíso. Meu amigo, esse aqui é um dos melhores livros assim que a gente pode dizer que que fala sobre a construção do Brasil. Tem um outro livro do Sérgio Buarque de Holanda também, mas o autor Gilberto Freire tem muita coisa escrita também. São uma coleção de 13 livros. É baratinho de comprar. Você compra no estante virtual, você compra no em qualquer sebo. Isso aqui, cara, esse livro aqui, você chega no sebo, você paga R$ 15 no máximo, entendeu? São 13 livros. São 13 livros que você vai conseguir comprar. Então, entre eles está Visão do Paraíso, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Colonial, Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, Darcy Ribeiro, O Processo Civilizatório do Darcy Ribeiro, temos aqui Projeto para o Brasil, do José Bonifácio, entendeu? Temos aqui também. Esse é um clássico, Os Sertões de Euclides da Cunha. Então, essa coleção aqui, bonitinha, tem 13 livros nesse modelo, tá? Então, se quer saber mais sobre a história do Brasil, pega isso aqui. Primeiro livro, é, Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, e depois esses livros. É claro que eles vão ter uma perspectiva mais sociológica, né? Quando você vê, por exemplo, Caio Prado Júnior, Formação do Brasil, né? Formação do Brasil, formação do Brasil contemporâneo. Quando a gente olha para o Caio Prado Júnior, ele vai ter uma visão mais sociológica da coisa, mas ajuda bastante no entendimento histórico, né? Então seria isso. Seria isso, beleza? Uh, seria essa coleção que eu indicaria na lata, tá? Tem outras coleções, por exemplo, tem uma coleção aqui de História do Brasil em 4 volumes. Tenho também. É isso que eu tenho aqui. Essa coleção em 3 volumes, História do Brasil em 4 volumes. Eu também tenho uma outra coleção sobre História do Brasil, mas ela deve estar por ali, ó. Ela deve estar por aqui, assim, ó. Né, em uma dessas duas cadeiras. Eu tenho que comprar umas 3 estantes aqui para organizar minha biblioteca, né? Então é isso. Eu poderia indicar esses livros na lata aí, né? Ah, então é isso aí. Essa é a dica que eu dou para você, senhor Gunner. Sem choro, nem vela. A dica que eu dou para você é essa aí, tá? E as flexões, elas ajudam bastante, né? Salve, gelado, beleza? Gente, eu vou beber uma água, então deixe seus comentários aí. Vou pegar um pouquinho de água aqui. A gente começa a falar e não para. Tô vendo aqui o comentário do Gunner aqui. Ele perguntou como foi meus primeiros anos de pedreiro. Tá. Meu irmão, quando eu trabalhava de pedreiro, eu bebia 5 litros de água no dia. 5 dias no dia. 5 litros de água no dia. Hoje eu bebo menos água, graças a Deus. Eu bebo menos água porque é exigência, né? Tem vídeo meu, cara, que eu olho e falo, nossa, velho, como que eu tô queimado, cara? Porque eu
quando eu fico queimado do sol, eu não escureço, eu fico com a pele vermelha, que é o meu traço indígena, né. Eu fico com a pele vermelha. E agora eu tô branquinho, né, tô ficando começando a ficar mais clarinho por causa da sala de aula, né, vida boa, só lidar com a molecada. Tem até acho que tem aluno aí, eh, mas água é saúde, água é saúde. Eu só não bebo muita água na parte da manhã, por exemplo, quando eu tô na escola, pra evitar ficar indo no banheiro toda hora, mas, bicho, eu bebo 5 litros de assim, hoje eu não bebo mais 5 litros de água, eu bebo uns 2, 2,5. Mas pra que nem aqui eu posso beber o tanto de água que for, porque eu posso ir no banheiro quantas vezes eu precisar. Vamos lá, o Gunner aqui ele fez uma pergunta interessante: "Como foi meus primeiros anos como pedreiro?". Eu posso dizer assim, meu primeiro trampo de pedreiro foi trabalhando com uma pessoa só, foi em obra pequena, eu e mais um pedreiro. Então, era pesado no sentido de que tinha que pegar saco de 50 quilos, tinha que fazer a função de servente mesmo, né, mas era para um pedreiro só, às vezes 2 pedreiros. Mas era tranquilo, fazer lá 6 rodadas de massa por dia, né, pegar o saco de 50 quilos, jogar na betoneira, jogar o cal, jogar areia e levar a massa até eles, quando acabar pedir, pegar a massa do chão, tá. Então eu não achava isso pesado, né, eu não achava isso pesado. Só que assim, quando eu fui trabalhar a primeira empresa que eu trabalhei, que é a Marcílio Travisan, ela não existe mais. Tinha um cara que mexia com toner lá em Maringá. Então ele comprou 2 chácaras, assim, gigantes, e ele construiu 3 barracão nela. Só pra você ter noção, esses 3 barracões levaram 3 anos para serem construídos. 3 anos? 2 anos, 2 anos e meio para serem construídos, com 35 funcionários no auge. No auge, 35 funcionários. Meu irmão, só pra você ter noção, essa empresa trabalhava com 2 bitoneiras, mano. Eu trabalhava com 2 bitoneiras no do lado, era 5 cara na bitoneira, jogando areia e pedra nas caixas de areia e pedra, e jogando em cimento, e era 120 sacos de cimento por dia. Vinha um caminhão de 10 metros, e um caminhão de pedra, e um caminhão de areia, todo santo dia pra lá, e bronca, e quem não tava na bitoneira, tava cavando buraco, assim, de 3 metros, né, 3 metros não, para fazer as sapatas era 2 metros por 3 para fazer as sapatas, mano. O bagulho era louco, irmão. Era louco. A minha primeira semana, bicho, a minha primeira semana eu pegava um copo de água assim, ó. O primeiro sábado, na época eu não era de igreja, eu pegava o copo assim, ó, tremendo, cara. Foi minha primeira semana. Minha primeira semana. Aqui, fiquei 1 ano e 8 meses nessa empresa, graças a Deus. Saí de lá como meu oficial. Aí dali eu só peguei trampo como pedreiro, né. Registrado como pedreiro, mas na rua pegava como meu oficial aí e tal, ou até pedreiro, e graças a Deus. Então assim, pra mim construção civil sempre foi tranquilo, porque, eu nunca tive medo de pegar no pesado. Não é que não tinha medo, não tinha escolha também, né, bicho. Não tinha escolha, né. Ia fazer o que da vida? Trabalhar em serviço pra ganhar menos? Ah, não, vamos trabalhar pra ganhar bem, ué. Já que vai sofrer, sofre no sol, ganha bem. Essa profissão me pagou 3 faculdades, graças a essas 3, uma dessas 3 faculdades eu tô dando aula hoje, graças a Deus. E é isso aí, entendeu. Então, graças a Deus estamos aí. Mas assim, foram 15 anos cavando buraco, construindo casa, parede torta, e bora. Bem, deixa eu ver os outros comentários aqui se foi feito, né. Ah, Arthur, o SZ, o que que significa essa porcaria SZ deve ser Souza, né? É Souza, né, senhor Arthur? Tirando o Império Romano, quais seus temas favoritos em história? Não é que Império Romano seja o meu tema favorito. Eu gosto de história antiga, né? O Império Romano, inicialmente, ele está muito envolvido com a questão religiosa, né?
o próprio cristianismo ele se consolida ali. Foram ações do Império Romano que também prepararam o mundo para ser o que é. Então eu só consigo explicar o mundo moderno através do Império Romano, entendeu? Só foi dessa forma. Então, não é nem por gosto, é por necessidade. Entender Império Romano, para mim, é necessário para explicar o mundo moderno. Não tem como explicar o mundo moderno sem a gente entender Império Romano. Então começa pelo Império Romano e a gente vai passando. Mas assim, cara, eu me interesso muito por história, Segunda Guerra Mundial. Pô, essa parte de baixo aqui, ó, é só Segunda Guerra Mundial, parceiro. É só livro de Segunda Guerra Mundial. Tem a nata da nata, L. Schirrer, que foi um jornalista que viveu na Alemanha nazista, conseguiu vir embora antes de 43. Joachim Fest, o melhor biógrafo de Adolfo Hitler. Richard B. Evans, né? O Terceiro Reich em guerra, o Terceiro Reich em poder, a chegar ao Terceiro Reich. Gerald Rosenberg, né? Então tem uns negócios muito da hora aí de Império Romano. Tem muita coisa sobre Brasil também, assim, vários temas, história global, história geral, mas eu tenho muita coisa sobre Brasil, São Paulo, então é isso aí. Então seria isso, né? Então essa é a questão geral, né? Então minha biblioteca ela gira em torno disso. Mas, por exemplo, eu gosto muito de lidar, né, com línguas estrangeiras. Então, por exemplo, eu acho o francês fascinante. Sou professor de grego também, conheço um pouco de hebraico, conheço o mínimo de latim suficiente. Sou professor de língua inglesa numa escola, numa outra escola, para outras séries, né. Então, inclusive já deixei meu telefone com um amigo para ele deixar na escola que ele trabalha, para eu ser professor de inglês em uma escola privada, né. Então, assim, sem medo, né, cara, sem medo de ser feliz, né, cara, entendeu? Então é isso. Mas de história é assuntos gerais. É que eu não tenho tempo para dominar tudo. Eu não posso, eu não tenho, hoje eu não ti porque antes eu trabalhava na construção civil das 7 da manhã até às 5 da tarde. Então eu só tinha a noite livre, aí eu produzia conteúdo relacionado à teologia num outro canal meu, então sempre me sobrou pouco tempo para lidar com o assunto histórico, né, sempre tive pouco tempo. Hoje eu tenho um pouco mais de tempo, e isso, né, porque eu graças a Deus eu trabalho só na parte da manhã, e é isso, né. Então, beleza? Seria isso. Hã, eu bebo bastante água apesar de não pegar sol. Não, mas é bom, cara, tem que beber bastante água, senão vamos lá, o senhor gelado. Como foi a primeira vez dando aula na escola? Tipo, já deram o que tinha que falar e passar ou você construiu a aula para passar? Não, bicho. A primeira vez que eu pisei o pé numa sala de aula, era o mês de maio aqui, tava uma neblina danada, eu estava trabalhando dentro de um condomínio de pedreiro. Aí às 7 horas da manhã o diretor me liga: "Professor Adolfo, o senhor pode vir na escola tal aqui agora?" Aí eu olhei, o cara tinha feito massa pra mim, eu tinha pra sentar lajota, tava uma neblina desgraçada, e eu olhei e falei: "Posso, qual que escola que é?" Tal, beleza, desliguei, falei para o patrão falou: "Não, pode ir, vai". E eu tinha que estar na escola dentro de 15 minutos, eu estava sujo de pedreiro, né, estava com roupa de pedreiro, você acha que eu vou chegar na escola sapatão, calça rasgada, camiseta regata, você é louco, mas nem a pau. Andei, esse condomínio era o condomínio Malibu. Peguei o condomínio Malibu, desci até em casa, que dava uns 7 quilômetros, e voltei. Só nisso já deu 14 quilômetros. Passei na frente do Malibu e fui em direção à escola. Cheguei na escola uns 50 minutos depois da ligação, então eu fui chegar na segunda aula, praticamente, segunda para terceira aula. Cheguei para o diretor: "Não consegui chegar antes, porque eu estava fazendo um trabalho, tive que
parar para poder vir. Não, professor. E o cara simplesmente me jogou dentro da sala de aula, velho. Pá! Me jogou dentro da sala de aula. Era um sétimo ano. Era um sétimo ano. Isso foi em 2023. 2023, o cara me jogou no dia 18 de maio. 18 de maio. O cara simplesmente entrei na escola: "Sou o professor Adolfo, tal, tal, o diretor me chamou, tal, tal, tal". "Ah, não, tudo bem, professor Adolfo, pode entrar". Abriram o portão pra mim, entrei, e o cara simplesmente me jogou na sala de aula. Eu não sabia o que que era, o que que eu tinha que falar, o que que era. "Professor, o que que é, qual é a matéria?". "Projeto de vida". Eu falei: "Ah, o que que é projeto de vida?". "Não, projeto de vida você vai falar pra eles visão de mundo, disso, daquilo". Eu falei: "Oxe". E eu pé dentro da sala, eu falo: "Bom dia, molecada. O professor Euclair". E é o seguinte, projeto de vida é uma coisa bem simples. Não, foi, você tá falando, eu tô falando, velho, você tá rindo. Você tá rindo que não era você lá, né, velho. Cheguei e falei: "Ó, projeto de vida é você se programar para o futuro. O que vocês querem ser quando crescer?". Sério, tinha acabado de sair da obra. "O que vocês querem ser quando crescer?". Porque eu vou ser sincero pra vocês, hoje eu realizo hoje eu estou realizando nesse exato momento eu estou realizando o meu sonho de ser professor. Sempre quis ser professor, estou aqui. Até alguns minutos atrás eu estava trabalhando na construção civil, pegando e sentando bloco, e hoje eu estou aqui. Então eu vou me apresentar para vocês, Adolfo Euclair, pá, nascido em Leme, São Paulo, coloquei meus dados lá, que coisa que eu já passei para vocês aqui. E foram 13 anos trabalhando na construção civil para pisar o pé aqui como professor. Agora minha pergunta para vocês é: o que vocês querem ser quando crescer? Até onde vocês estão dispostos a ir? E aí, mano, aí a aula rolou. A aula rolou, dali eu trabalhei um mês como professor substituto. Só que assim, aí o cara ligava pra mim, eu tinha que ir. Então, às vezes eu acordava, 6h30 da manhã, eu acordava, ficava aqui sentado. Dava 7 horas da manhã, o professor ligava para o diretor ligava: "Professor, o senhor pode vir aqui?". "Posso". Entrava na sala de aula, era o quê? Ciências, matemática. Mano, falar pra vocês, cara, um dia eu fui chamado pra dar aula de matemática. Eu cheguei para os alunos e falei: "Cara, vocês acreditam que eu tenho 2 aulas de matemática com vocês?". Os alunos falaram: "É, 2 aulas de matemática". "Então, vocês têm que eu tenho 2 coisas para vocês". "O quê, professor?". "A sorte de vocês é que eu não entendo porcaria nenhuma de matemática". A molecada caiu na risada, eu podia fazer essas brincadeiras, mas a molecada caiu na risada e tal. Aí eu olhei pra só que é o seguinte, eu sou um bom professor de história, então ou vocês escolhem que eu dê aula de matemática qual eu não domino, ou que eu dê uma aula de história para vocês. E aí, o que que vocês querem? "Não, professor, mete bronca na aula de história aí, bicho". E aí eu dei a aula de história da matemática. Por que que os números o a origem dos números que nós usamos, onde que a gente usa o triângulo, retângulo, né. Mano, foi um negócio muito louco, cara, foi um negócio muito louco. Eu comecei a falar sobre Tales de Mileto, Pitágoras, bicho, aí o bagulho foi. Então eu dei uma aula de matemática, eu dei uma aula de matemática, mas dentro da minha área, dentro do que eu pude fazer. Então, assim, às vezes acontecia de eu ser chamado em cima da hora. Aulas de história, aulas de geografia, aulas de língua portuguesa, inglês, tranquilo. Humanas, né, vai me jogar para dar aula de matemática, de ciências. Eu me lembro um dia eu fui chamado para dar aula de ciência, aí eu lendo a apostila, eu perguntei para eles que apostila que estava, lendo a apostila, eu vi aqui, opa, processo de destilação. Falei: "Ô molecada, vocês sabem o que que é o processo de destilação?". "Não, professor, o que que é?". "É o processo da gente fazer cachaça". "Como assim, professor?". "Vamos lá". Aí eu fui lá, desenhei no quadro com o meu desenho horrível, expliquei pra eles como que funcionava o processo de destilação. E a molecada curtiu, velho. Então, naquele dia eu ensinei a molecada a fazer cachaça, porque a cachaça ela é feita pelo processo de destilação. Expliquei que foram os árabes que desenvolveram e tal. Mano, é assim, bicho, é assim, sem choro nem vela. A gente passa o nosso conhecimento da maneira que a gente sabe, né. Só que é aquilo, né, eh isso eu já até comentei em vídeos mais antigos meus.
O o não, cara. O que que acontece? Quando a gente é professor substituto, é mais da hora, porque você não tem a obrigação com o aluno e o aluno não tem a obrigação com o professor. Então, cara, o professor chega lá, faz um negócio muito louco, faz uma aula mais diferentona, tira o sarro. Eu já plantei bananeira. Isso eu não faço mais, cara. Eu não faço. Uma coisa que eu não faço, nunca mais faço isso em sala de aula, é plantar bananeira. Plantava bananeira com a molecada lá, pá, mostrava pra ela: "Ah, você não sabe fazer flexão", e ensinava a molecada a fazer flexão. Então, hoje eu não posso fazer um troço desse. Hoje eu sei que eu não posso fazer um troço desse, mas esse era o professor Oclair como substituto. Uma das últimas vezes que eu atuei como professor substituto, aí foi programado. O diretor chegou e falou: "Ó, professor, o senhor vai passar aula de língua portuguesa para eles e tal". E aí beleza, o que que eu preparei? Preparei uma aula sobre Luís de Camões, né, Camões, é o que eu tinha aqui, é o que eu tinha, eu gostava, né, pá, já tinha lido, já dominava o assunto. Já tinha domínio do assunto, fui. Passei para a primeira turma. Qual que foi a primeira turma? Camões. Segunda turma, Camões. 2 aulas sobre Camões, 2 aulas sobre Camões. Chegou na última turma, a molecada já olha pra minha cara e falou assim: professor, o senhor vai dar aula de língua portuguesa pra gente?" Eu falei: "Vou, nós vamos falar sobre Camões". Falei: "Não, professor, nós já tá ligado que você manja de história. E é o seguinte, hoje é terça e quinta-feira nós temos um trabalho para entregar sobre história". Eu olhei e falei: "Que trabalho é sobre história?". "É sobre Segunda Guerra Mundial", professor. "Ah, esquece Camões, eu já joguei Camões de lado. Bora aí, o que que é esse trabalho? Explica para mim, explica para o teacher". "Ah, professor, é assim, nós estamos divididos em 5 grupos e cada grupo vai falar sobre um tema. Então tem 1929, Revolução Russa, então, Revolução Russa, crise de 29, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Aí nós temos também. Eram 5 assuntos assim. Eu falei que vocês querem saber de uma coisa? Vamos fazer o seguinte: separa nos 5 grupos que vocês são. Aí a molecada se separou, aí eu comecei a meter bronca. Mano, foi 2 aulas sim. Pergunta. É isso, né? Mas isso era. Ó, para quem é aluno meu atualmente, saiba, esse era o professor Adolfo Clair como professor substituto. Era uma realidade diferente do que vocês estão vivendo hoje, é uma realidade diferente do que eu estou vivendo hoje. Hoje, eu sou um professor que tenho turma. Eu tenho turma fixa de uma matéria específica, então é diferente. Eu como professor de uma turma, eh, de turmas específicas com matérias específicas, eu sou obrigado a conhecer o assunto e passar o assunto do sistema. Então eu sigo o que o sistema está mandando e, olha, eu vou falar para vocês, o conteúdo é bom. Então, cara, é o que precisa saber. O conteúdo é pensado no que o aluno precisa saber. A única reclamação que eu teria das apostilas do Estado é que falta um pouco de estudo gramatical. Um pouquinho do velho estilo gramatical, conjugação de assim, falta isso. Eu sinto que falta mais estudo gramatical. Foca-se demais em questões de gênero, e quando eu digo gênero literário, é tipo de notícia, não sei o quê, foca demais a matéria, as apostilas focam demais nesse tipo de coisa, e se esquece da estrutura da língua portuguesa mesmo. Então, o que eu sinto falta é um pouco de regra gramatical na bagaça, só. Mas de resto, mano, cara, eu falo, as apostilas é tranquila, velho, tranquila, tranquila. Então, é isso. Beleza? É isso, tá? Então, gelo gelado, essa foi minha experiência como um mês, nesse primeiro mês como professor substituto. Depois eu fui chamado algumas vezes esporadicamente, mas aí eu continuei trabalhando na construção civil. E quantas vezes estava trampando de pedreiro, o diretor ligava: "Ô, professor Adolfo, você pode vir aqui 1 hora?" "Posso." Trocava a roupa de pedreiro, colocava a roupa de professor e colava pra escola, velho. E colava pra escola. Ah, mas o teu patrão deixava? Os caras já estavam ligados que eu nasci para ser professor e não para ser pedreiro. Então já era, velho. Então já era. Então é isso, beleza? Então, seria isso. Meu primeiro mês trabalhando como, o DHO, né, meu primeiro mês trabalhando como ajudante geral em cima de prédio, tinha
Tinha dias que quase não bebia água e quase nem comia, era bem sofrido. Ah, cara, prédio é brabo, cara, prédio é brabeza. Eu trabalhei 2 semanas num prédio e vou falar pra você, cara, ó, eu não boto fé não, cara, que eu tenho medo de altura, bicho. Eu montava andaime até 6 pernas, o andaime é tranquilo. Mano, mas depois de 6 pernas o bagulho fica louco, bichão. Você subir aquele negócio na corda, mano. Ih, rapaz. Jogar as pernas de andaime ali, pá. E quando você tinha que mover o andaime? Você é louco. Você é louco, cachoeira. É o que diziam. Uma gíria das antigas. Você é louco, cachoeira. Mover andaime com 8 pernas. Você mais 4 homens, mais 3 homens. Cada um de um lado e puxar o negócio e mover e o negócio ficar lá e depois ter que travar. Nunca mais na vida. Nunca mais na vida. Nunca gostei de altura, né. Então, seria isso. Então é uma das coisas que eu não gosto da construção, sabe, é altura, acabamento. Ah, cara, chama pra cavar um buraco, chama pra mexer com reboco, sentar bloco, jogar cara, jogar tijolo. Uma das coisas muito engraçadas que eu cheguei aqui. Em Maringá, onde eu morei por 11 anos, tanto em Maringá quanto em Leme, o tijolo ele era padrão. Então, você chegava nos depósitos, todo tijolo ele tem a mesma medida. Que acho que é 8 centímetros por 10 ou 14, e ele tem um tijolinho leve, assim, que você pega com a mão, joga, tal. E lá a gente jogava com palito, você pegava uma madeira, colocava, fazia uma cruzinha, fazia um palito e jogava a lajota pra cima. O que que acontece? Eu chego aqui no vale, e cara, aqui no vale os caras, aqui no Vale do Paraíba, os caras trabalham com uns tijolos diferentes, trabalha-se com bastante bloco, mas também trabalha-se com uns tijolos que você não consegue pegar com uma mão. O tijolo é gigante, você tem que pegar praticamente com as 2 mãos e ele é mais pesado. Ah, força. O que que eu fazia pra jogar? Ah, palito. Eu não consigo jogar com a mão. Se eu for jogar com a mão, me dói tudo o corpo. Então eu jogava na base do palito. Aí um dia eu tô jogando tijolo no palito assim, aí uns caras entregando ferro, olharam assim e falaram: "Porra, hein, bicho, você é bicho mesmo, hein?" Eu falei: "Mas por quê? Você tá jogando tijolo desse jeito assim?" "É, o pessoal não joga desse jeito aqui?" "Não, velho, ninguém joga tijolo desse jeito não." E eu jogo tijolo muito rápido. Inclusive o patrão um dia chegou pra mim e falou: "Adô, pode ir com calma aí, velho, porque" tanto que eu era pedreiro, o cara colocava pra jogar tijolo, que ele falou assim: "Adô, preciso subir logo esses tijolo aí, porque se eu colocar a serventada pra subir isso aí, cara, os cara morre." E eu jogava um monte de tijolo e ele falou assim: "Ó, você é o cara mais rápido que joga tijolo aqui." Eu falei: "Mas por quê?" "Porque você joga, mano, não tem como." E aí quem era responsável pra jogar tijolo, telha, era eu. Então ganhava como pedreiro e exercia a função de do no caso ali, exercia a função de servente, porque não tinha como. Teve um dia que eu joguei, acho que um dia não foi no dia, mas teve uma casa de uns 220 metros que eu tive que jogar praticamente com 3.500 telhas, telhona pesada. Falando para o seu Alceu, pra molecada, falou: "Não, pode deixar que as telhas eu jogo." Os caras falaram: "Ah, rapaz, você não vai conseguir jogar não, é muita telha, que não sei o quê, se a telha chegar lá." Pergunta para o seu Alceu se eu não joguei tudo as telhas praticamente, eu jogava as telhas. Quando eu falava assim: "Ó, cansei um pouquinho, mano, alguém quer vir jogar?" O cara jogava 10 telhas e já estava chorando. Aí eu tinha que voltar a jogar telha. Joguei telha desse jeito, então, é é força, coragem e ponto, né. E é isso, né. É isso, tá. Isso sim é um professor foda. Não, nem tanto, cara, nem tanto. O senhor Partnux. Sim, vou bem, meu amigo. Senhor Gunner: "Professor, como você estuda se for matemática? Eu sinto que tenho dificuldade de estudar matemática. Eh, propondo passar no Enem ou vários vestibulares, que consigo me inscrever." Bicho, aí você perguntou pra um cara de humanas como ele tem que trabalhar na área de exatas. Rapaz, eh, você me quebra as pernas, velho. Ó, primeiro, que o Enem não serviu pra nada na minha vida, então nem se preocupe em passar nessa porcaria, a não ser
que você queira, sei lá, tentar uma bolsa numa faculdade muito cara. Aí beleza, aí vai sim. Tem alguns vestibulares que você quer fazer de, sei lá, de alguma federal ou alguma estadual. Então tá, mas estudar matemática, bicho, não é para mim. O que eu vou dizer para você é assim, ó, a maneira mais fácil de você aprender matemática é você pegar o livro que te dão, um livro didático, e você tentar entender. Você ler a regra e tentar entender e pegar os exercícios que é dado e fazer. E não, e assim, uma coisa, uma coisa que eu posso dizer para você é assim: não passe para a próxima matéria sem ter entendido a anterior. Então vamos lá. Digamos assim, ó, como é que você vai conseguir resolver uma equação de segundo grau se você não dominou a primeira? Entendeu? Como é que você vai falar de porcentagem se você tem dificuldade em multiplicação? Tá compreendendo? Então, é impossível você falar de porcentagem se você não entender de multiplicação. Então, se você não está entendendo porcentagem, talvez não é porque você não entenda a porcentagem, não é porque o assunto é difícil. É porque você não entende de multiplicação. Você tem que voltar para a matéria de multiplicação e focar nisso. Entende? Então, seria esse o ponto que eu colocaria para você. Tá? Seria esse o ponto. Tá? Seria o foco que eu diria para você. Pega o material didático, e segue ele pela ordem que foi dado, porque o material didático ele é pensado em ensinar o aluno da maneira mais fácil possível. Talvez isso não funcione para você, talvez. Então aí você vai ter que escolher um outro livro de um outro autor com uma outra dinâmica e seguir. Mas assim, nunca, sei lá, em história dá para você pular uma matéria que você não gosta e seguir. Mas matemática é impossível você parte do ponto A para o ponto C sem passar pelo B. É impossível. Então o conselho que eu dou para você é: segue cada passo meticulosamente. Ponto. Você não vai aprender equação de segundo grau, você não vai aprender Bhaskara se você não entender o conceito de primeira equação, de equação de primeiro grau. Entende? Se você tiver dificuldade com somas de subtração e soma, subtração, adição e subtração, você não vai conseguir se desenvolver para resolver as questões. Ponto. Sem choro nem vela, entendeu? Então, para entender uma coisa na matemática, você precisa entender, é pressuposto que você já sabe o que está passado, entende? E essa é a dificuldade do pessoal, essa é a dificuldade do pessoal com relação à matemática, entende? Tá? Então, digamos hoje, se eu quisesse trabalhar na área de matemática, se alguém me chamasse, ó, professor, tem aula na segunda, na terça, na quinta e na sexta-feira à tarde para você de matemática. A gente precisa que você substitua o professor de matemática. Eu pegaria o material didático, estudaria, entenderia, porque eu sei que não é difícil. No ensino médio, nada é difícil. No ensino fundamental 2, nada é difícil. E bronca. E seguiria o material didático sem problemas, nessa perspectiva. Mas eu teria que ver como é que está o conhecimento dos alunos, entendeu? Seria isso. Agora, eu estudar matemática por mim mesmo, cara, esquece. Esquece. É a mesma coisa que você pedir para um peixe subir na árvore. Entendeu? Eu não tenho nem como mais, tipo, passar mais do que eu passei agora, entendeu? De informação para você, senhor Gunner, tá? É isso. O senhor poderia recomendar-me um livro que trate da língua portuguesa de forma mais profunda, um autor, uma obra? Senhor Parnux, eu preciso entender o que você quer. Você quer uma obra gramatical? Você quer uma obra de história relacionada à história da língua? O que você quer, cara? É isso que eu preciso entender. Se eu não entendo, porque você me recomendar uma obra que trate da língua portuguesa, mas que trate de que forma? Gramatical? Você quer uma gramática para dominar as regras da língua portuguesa? Ou você quer uma obra que trata do desenvolvimento da língua portuguesa? A sua pergunta me leva a duas respostas diferentes, né? Marcos Oliveira, por que eu não falo mais de grego? Porque, bicho, a gente está num país que é cheio de analfabeto funcional.
Como é que eu vou discutir grego com um monte de analfabeto funcional? É só isso. Explica para mim, Marcos. Diga para mim, diga para mim, como é que eu vou explicar conceitos de tradução do Novo Testamento ou conceitos de tradução do hebraico para a língua portuguesa ou passagens com influência da Vulgata e da Septuaginta na tradução bíblica, se as bestas quadradas não conseguem entender o básico de língua portuguesa. Então, sei lá, a lógica é, primeiro eu trabalho língua portuguesa, depois eu trabalho grego. Entende? Porque assim, a pessoa me escreve um texto me fazendo uma pergunta, não é o caso aqui, mas no canal que eu trato de grego e hebraico e tal, e teologia, o cara me escreve 3 linhas com ortografia errada, concordância errada, pontuação errada, e aí você quer que eu explique grego para essa besta quadrada? Não, desculpa. Desculpa, eu não vou conseguir explicar. Eu não vou conseguir explicar. Então eu tenho que voltar para o básico do básico. Eu vou falar de história. Eu vou falar de história. Eu vou falar, sei lá, de língua portuguesa. Eu vou falar de outros assuntos, mas eu não vou falar de grego. Não faz sentido. Não faz sentido. E outra, tudo que eu podia contribuir. O cara tá, por que o senhor não fala mais de grego? Eu vou dizer porque é o outro motivo que eu não falo mais de grego. Vamos lá. O cidadão me pediu para explicar, eu vou explicar. Carinhosamente. Vamos lá. A gente abre aqui. Ó, ó. A gente abre aqui e a gente vai lá. Bíblia, manuscritos e traduções. Esse aqui é o meu canal. Esse aqui é o canal que eu falo de grego, tá, gente? O cara fala assim, por que você não fala mais de grego? Dá uma olhada aqui. 2.100 vídeos. Não, vamos lá, gente. São 2.100 vídeos no canal. Irmão, tudo que eu tô falando aqui, tudo que eu tinha que falar de grego, de hebraico, tá em 2.100 vídeos. Então o cara às vezes, professor, ensina grego pra mim. Mano, eu tenho um curso inteiro disponibilizado de grego aqui. E o cara tá pedindo pra eu falar mais. Catar coquinho. Entendeu? Catar coquinho, parceiro. Por que o senhor não fala mais de grego? Porque tudo que eu tinha que falar de grego eu já falei aqui, ó, 2.100 vídeos. E tem vídeo que eu vou falar pra você, ó, vamos pegar aquele vídeo em alta. Tem vídeo aqui, ó, de 6 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 6 minutos, 34 minutos, 17 minutos, vídeo de 15 minutos, 15 minutos. Olha aqui, 18 minutos, 15 minutos, 16 minutos. Então, assim, põe aí 2.100 vídeos a 10 minutos cada vídeo. 10 minutos cada vídeo. 2.100. Quantas horas dá de curso? Quantas horas dá de curso? Dá 20 anos de curso, rapaz. E você ainda deixa a bandoleira cair. Segura essa bandoleira, ó. 20 anos de curso. Entendeu? Não tem choro. Não tem choro, não tem vela. Ó. É 20 anos. Entendeu? É 20 anos de curso, rapaz. Então o cara quer que eu falo mais. Mais o quê? Mais o quê? Eu não tenho o que falar. Agora eu vou falar de história, eu vou falar de língua portuguesa, eu vou falar de método de estudo, porque, cara, tá aqui. O cara que seguiu o que eu falei nesses 2.100 vídeos, ó, entendeu? Não tem, não, cara, não. Ponto. Sem choro nem vela. Padre Miguel, sempre 10 na bateria. Saudoso mestre André, sempre soube que queria. Futebol é no campo de baixo. Sim, meu jeitinho é esculacho. Carnaval de rua, sempre perigoso e divertido. Quero ver se tu é homem, mané. Do jeito que eu fui, que eu sou. Quero ver se tu é homem, mané. Do jeito que a parteira falou. Miguel, tamo junto aí. Professor, tenho o costume de ler muito em voz alta. Isso melhorou muito minha dicção, mas como não tenho o hábito da escrita, acabo tendo muita dificuldade na escrita. Me refiro à gramática. Tá, então o senhor Parnux, você já tá num ponto muito legal. Você já sabe qual é o seu problema.
Então, a partir do seu problema, você já consegue achar a solução. Se você não tem o hábito de escrita, adivinha o que você tem que fazer, filho? Hã? Diz pra mim. Diz pra mim. Hã? Diz pra mim o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Eu tenho dificuldade na escrita. O que você tem que fazer, velho? Hã? Que você acha que eu vou dizer pra você? Adivinha o que eu vou mandar você fazer a partir de agora? Vai lá. Diz pra mim, parceirão. Sem choro, nem vela, realidade na cara dura. Hã? Hum? Hã? Já escreveu aí? Escreve aí pra mim. O que você acha que eu vou pedir pra você escrever? Hã? Ó, entendi o que você disse, só pra ter certeza. É tipo, para fazer uma equação x, precisa aprender y. Ou aquele negócio de jogo que para passar de um nível, precisa passar o nível anterior. É exatamente isso, cara. Gunner, é exatamente isso. Por exemplo, você para fazer equação de segundo grau, você tem que dominar a equação de primeiro grau. Para você entender a equação de primeiro grau, você tem que entender o quê? Adivinha o que você tem que entender? Você tem que entender soma de mais e menos, você tem que entender multiplicação e divisão, você tem que entender o conceito de soma, por exemplo, mais com menos com menos, multiplicação, entendeu? Você tem que entender isso. Se você não domina isso, você não domina a equação de primeiro grau. Se você não consegue entender a equação de primeiro grau, fica muito mais complicado você entender a equação de segundo grau, parceiro. Fica muito mais complicado. Fica impossível. Então, o segredo é volta para o anterior, entende, e aí você volta para ali, tá? Seria isso. Hum, não tem outra forma. Uma coisa muito minha, tá? Isso é meu. Isso é uma coisa minha. Como assim minha? Não estou dizendo que outra pessoa use dessa forma, mas eu uso isso. Por exemplo, uma coisa que eu já percebi sobre mim. Quando eu tenho um dicionário de uma coisa, por exemplo, eu tenho um dicionário de inglês. Quando eu tenho um dicionário só, eu tenho dificuldade de encontrar palavras. Quando eu tenho dois dicionários de inglês por dois autores diferentes, eu acho a palavra que eu preciso. Isso é com inglês, com grego, com hebraico, com latim, com francês, com espanhol, com alemão, isso para mim. E muitas vezes eu não entendo um tema. Eu pego um tema, estudo ele aqui pro autor A, e eu não entendi. Quando eu estudo pelo autor B, fica mais fácil de entender, entendeu? Então, às vezes, você que vai estudar matemática, você vai ter que adquirir 2 livros diferentes, tratando do mesmo tema, para facilitar para você entender, que talvez o autor A te explica de um jeito e você não entendeu, mas o autor B vai te explicar de uma forma que você vai entender. Só que na lição seguinte, o que o autor B te explicou, você não vai entender, mas quando você lê o autor A, você vai entender. Então, a a eh eh, às vezes é isso que você tem que fazer, entende? Não tem choro nem vela, é isso, tá? Então, é uma coisa pessoal. Não sei se vai funcionar para você, não sei. Então testa, testa, entendeu? Testa aí, vai que dá certo. Se não der certo, pelo menos você tem 2 livros diferentes sobre o tema, né. Senhor Moreira, como estimular o cérebro a raciocinar em inglês. Ah, bicho, vamos lá. Vamos voltar para o exercício físico, vamos usar exemplo. Se você quiser o peitoral grande, o que que você faz? Supino, supino, você faz supino, parceiro. Você quer crescer a bunda, você faz agachamento. Você quer fazer a panturrilha, você faz o treino que levanta a panturrilha, que é aqui, você faz aquele exercício que você sobe o pé. Ponto. Você quer panturrilha grande? Você põe peso. Você quer a bunda grande? Você faz agachamento. Você quer as costas largas? Você faz levantamento terra, faz aquelas puxadas, fa faz paralela, faz paralela e e é isso, cara.
Não tem segredo. Agora agora agora, você quer raciocinar em inglês. O que você tem que fazer? É simples, é só ler inglês, é só que escrever inglês, é só falar inglês, é só ouvir inglês, entendeu? Ponto. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Ué, ler inglês, escrever inglês, falar inglês, ouvir coisas em inglês, assistir filmes em inglês, comer McDonald's, sei lá, bicho. Arrumar uma americana lá e arrumar uma americana e falar inglês com ela, porque o parceiro meu, eu tenho um parceiro meu que ele começou a estudar grego, ele tem a minha idade, ele começou a estudar grego, aí o que que ele fez, velho? Nesses programinha aí de conversar com pessoa, ele começou a estudar grego, grego moderno, que é diferente do grego koiné, tá? Aí o que que ele fez? Casou com uma grega. O cara tá morando em Atenas, bicho. Você acredita nisso? Maluco. Conheceu uma ateniense lá, uma moça grega, casou com a mina, mano, e ó, tá morando na Grécia, velho. Como é que ele começou? Estudando grego moderno, entendeu? Então, você quer casar com uma russa? Aprende russo, pô. Pratica, né? Então ele falou assim: "Ah, eu quero aprender a língua mais de perto", né? Aí já deu uns beijos na grega e bronca, sem dó nem piedade. E vapo, mano, com e vapo, entendeu? É praticar. "Ah, mas como?" Já acabei de dizer, né, então não tem coisa mais simples. Quer o peitoral grande? Supino, velho, supino. Quer o peitoral grande? Supino. Quer a costa larga? Terra, faz o levantamento terra, paralela, faz os exercícios na academia que puxa as costas e já era, velho. Você quer o quê? "Aí eu quero ter o peitoral grande", aí fica sentado em casa, assistindo filme de luta. Ah, pelo amor de Deus, catar coquinho. Professor, alguma coisa relacionada ao Islã? Você aqui, ó, faltou uma palavra aqui, hein. Você já leu alguma coisa relacionada ao Islã? Já, cara, mas bem pouco, mano, bem pouco. O Islã é uma religião criada por Maomé por volta do século 6 ou século 7, né, algo assim. Hã, ele é uma mistura das crenças das tribos ali, que Maomé fazia parte, com o cristianismo, o catolicismo, o judaísmo. Então ele faz uma mescla, cria uma religião com foco altamente político, unifica as tribos árabes que eram espalhadas, né, separadas, organiza e o Islã fez isso, né, mesmo depois da morte de Maomé, você começa a ter os califados organizados politicamente, devido à religião, é uma religião de guerra, e pronto. É isso que eu sei. Então, por exemplo, quando o islâmico, ele fala para você assim: "Não, o Islã é uma religião de paz". Você para, e você tem que entender o que é o conceito de paz na boca de um islâmico. Por exemplo, quando você pega paz no conceito normal, paz é assim: "Eu tô em paz". Então, tô em paz. Eu tô em casa, que hoje eu tô em paz, tô fazendo uma live aqui, eu tô em paz. Que é ausência de preocupações. Para o cristão, o que que é paz? Paz só haverá quando Cristo vier e implantar o seu reino aqui, julgar os vivos, julgar os mortos e implantar o seu reino. Então, paz para o cristão não é isso que a gente vive. O cristão, ele sabe que vai viver em tribulação, perseguição e ponto. Isso que é o, isso que é o cristão sábio. Esse é o conceito de paz. Mas o cristão, ele entende que a paz, ela só vai ser estabelecida no reino e na vinda de Cristo, que é uma coisa futura e espiritual. Então, paz para o cristão é isso. Paz para o cristão é a tranquilidade de saber que quando ele morrer, se ele for morto, ele vai para o céu. Então, o cristão, quando ele tem paz, é quando ele entende isso.
Quando ele sabe que o Senhor da vida... Então, esse é o conceito de paz. Agora, o que é paz para o islâmico? Para o Islã. Quando você estuda o Alcorão, você estuda os documentos religiosos além do Alcorão dos muçulmanos, você vai descobrir que paz para eles é o estabelecimento completo do Islã sobre a face da terra, quando todas as outras religiões estiverem destruídas, ou subjugadas, pelo menos. Então, quando um islâmico fala assim, a minha religião é uma religião de paz, você tem que entender que a paz dele é quando você estiver morto ou você estiver convertido ao Islã. Ponto. Entendeu? Quando ele tiver subvertido a religião, todas as pessoas ao Islã. E aí você fala, não, professor, você é Núbia. Núbia, Maria. Qual é o nome daquele país que você teve uma amiga que veio lá do lado das Arábias, lá? Do lado Líbano? Se eu não me engano, é o Líbano. Mas dei uma pesquisada. Tinha um país que era o Líbano ali, que até a década de 70, ele era um país assim que ele era praticamente a Europa daquela região. Era o país mais próspero. E ele tinha liberdade, as mulheres andavam com roupas ocidentais, tranquilamente, tinha liberdade, tinha democracia, tinha tudo. E você tinha cristãos e você tinha muçulmanos convivendo em paz. E aí o que acontece? Os muçulmanos, isso eu tô falando da década de 70, tá? É uma questão histórica, se eu não me engano foi a Líbia. Por que eu digo isso? Porque muitos líbios se refugiaram no Brasil. Minha esposa teve amigas da Líbia, uma amiga da Líbia e tal. E aí, os muçulmanos, quando eles eram minoria, eles falavam de paz. Quando eles passaram a ser 51% da população, 52, 53, quando eles bateram 60% da população da Líbia, eles começaram a implantar o califado muçulmano. Aí mulher não tinha mais idade, mulher tinha que andar com aquelas roupas, com aquelas burcas, né? A democracia morreu. Aí você pode olhar, não, mas isso aí foi o caso da Líbia. Tudo bem. Então tá. Pega lá Espanha, Inglaterra, Alemanha, os bairros que estão dominados por árabes, pelos muçulmanos, né? Não é mais o muçulmano, não é mais pelos muçulmanos, já viraram califados, tipo assim, viraram organizações, viraram bairros paralelos à política inglesa, bairros paralelos à política espanhola, bairros paralelos à política alemã. Pode pesquisar, é que a nossa mídia não fala, mas quando você pesquisa, você percebe isso. Quando você vê notícias do que é falado, do que está acontecendo lá fora, você vê isso. É que na nossa mídia aqui, eles não comentam. Falam assim, começa a crescer o ódio do alemão, o partido AFN, AFD, o AFD está crescendo na Alemanha, um partido de extrema-direita. Mas eles não explicam. Não explicam que esses califados muçulmanos, eles destratam a mulher de qualquer forma. Aí a mulher alemã ocidental, se ela passar na rua ali, ela vai ser morta, estuprada, espancada e maltratada pelos caras. Porque essa é a cultura deles. Essa é a cultura vindo desses muçulmanos. Aí, o cara que tem uma irmã, ou uma prima, uma tia, né? Uma amiga. A, a moça sofre na mão desses caras, esse cara faz o quê? Esse cara faz o quê? Ele olha e fala, que política de droga que tá acontecendo no meu país? Pô, a Alemanha não é mais dos alemães. Vamos se catar. O primeiro discurso que ele ouvir ali, você acha que ele vai fazer o quê? Vai vestir uma bota? Vai tatuar uma cruzinha de ferro na testa? Vai meter um soco inglês no bolso, meu amigo? E a AfD ganhou mais um membro. A cada mulher espancada, estuprada, a cada alemão roubado e assassinado. Tá entendendo? Aí, o que é? Desde 1970. A mesma estratégia usada em 1970 no Líbano é a mesma estratégia usada ali. Os russos já estão se preocupando com os muçulmanos. Porque até 2040, pelo menos 30 ou 40% das pessoas que moram na Rússia serão muçulmanos. Os caras já estão preocupados com isso. Estados Unidos, mesma coisa. Então o pessoal já está preocupado com isso. Então, aí quando eu volto para você e digo, o Islã é uma religião de paz? Não.
Não é uma religião de paz. Oh, na verdade, qual que é o conceito de paz dele? Quando o Islã tiver dominado ou subjugado todas as nações da Terra. Bom, é isso que a documentação deles diz. É isso que a mentalidade dele diz. Enquanto ele é minoria, ele diz assim, paz. Quando ele é maioria, é perseguição e morte. Ponto. O islâmico ganhou a eleição como vereador lá no Canadá. Ele ganhou uma eleição lá como vereador. Com a ajuda da esquerda, daquela esquerda. Sabe aquela esquerda maluca? Os caras que são. Que defendem liberdade sexual, um monte de coisa, anticristão e tal. Os caras ajudaram a votar na eleição do muçulmano. A primeira coisa que o cara fez, sabe o que foi? Proibiu o homossexualismo. Criar uma lei anti-homossexual. E ele foi apoiado por homossexuais, bicho. Ele foi apoiado por aquele tipo de esquerda. Entendeu? Então, você olha assim, tipo, né? Aí você tenta explicar isso. É difícil. É difícil. Entendeu? Então, assim, aí a gente volta. Então, eu não sou um profundo conhecedor do pensamento islâmico. Mas eu leio alguma coisinha. Entendeu? É isso. Ó, o nosso amigo aí, o Macedão do Senquipau, mano. Nosso amigo Macedão. Opa, escrita é comigo mesmo, é meu talento. É, professor de língua portuguesa, né? Então é isso aí. Tá? Por esse motivo, gostaria de uma recomendação de um livro bom, muito bom de gramática. Ou isso não importa em qualquer livro de gramática. Não, cara. Eu vou dizer uma coisa para você que funcionou para mim, Portunux. Compre uma gramática de latim, tá? 2. Deixa eu ver se a gramática do Napoleão me... Cara, manda uma mensagem para mim no Zap. Meu telefone tá fixado aqui no comentário. Manda mensagem para mim no Zap. Eu vou te mandar a gramática em PDF do Napoleão Mendes. Mas eu preciso que você compre uma gramática em latim do Antônio Freire, tá? Gramática latina. Ela é uma gramática barata, tá? Não é cara. Aqui, ó. Gramática latina Antônio Freire. Tem Napoleão Mendes, R$199. Padre João Ravina. Mas assim, ó, procura a gramática do Antônio Freire. Ó, gramática latina Antônio Freire. Ó, temos aqui o PDF dela de graça. Eu tenho ela. Da hora. Tem para baixar, velho. Quem que disponibilizou essa belezinha aqui pra gente? Gramática por Antônio Freires. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, alguém disponibilizou a gramática latina dele. Pega a gramática do Antônio Freire, mas tem ela baratinha aqui também, ó. Estante virtual. Tá meio carinha essas gramáticas latinas aqui. Deixa eu colocar menor preço de livro aqui. Exercício gramática latina é Antônio Freire. Antônio Freire. A gramática latina do Antônio Freire aqui, ó, 70 conto. Essa aqui ela vai valer a pena, tá? Ela vai estar em torno de R$80. Compra a gramática latina do Antônio Freire. Tem essa de exercícios latinos aqui, pode pegar, tá? Toma ela como sua gramática padrão. Aí você pode pegar aqui e colocar assim, ó. Gramática latim. Deixa eu ver. Eu coloquei latim com M. Com M. Eu confundo com MN porque no inglês tem muitas palavras que terminam com N, né? Então você pega aqui, escolhe uma gramática boa, tem gramática do latim básica aqui, que é para você fazer alguns exercícios, tá? Vai ter muito material de latim da hora. Menor preço de livro. Latim jurídico, antologia, dicionário, gramática básica do latim, 18 conto. Lições de latim. Mano, essa aqui da hora. Ó. Autografada ainda, ó. Alberto Mesquita, latim básico, latim para o português, dicionário jurídico, não esquece isso aqui, latim de gramática e língua portuguesa. Então, tipo assim, você pega uns 2 livros desses de exercício e mete bronca.
Aí você fala: "Nossa, mas professor, por que o cara quer aprender língua portuguesa, por que que você tá mandando o desgramado estudar latim?" Cara, se eu tentar explicar a língua portuguesa, ó, e essa é uma dificuldade que eu tô tendo com os meus alunos, tá. Tô tendo dificuldade, uma das coisas que eu tô tendo dificuldade. Você explicar a língua portuguesa pela língua portuguesa é uma desgraça, é difícil. Agora se você pegar e explicar a língua portuguesa através da gramática francesa, espanhola, latim, grego, é muito mais fácil. Minha esposa, que nunca aprendeu nada em língua portuguesa na escola, ela aprendeu regras gramaticais de língua portuguesa estudando francês, entendeu? Aí, porque o que acontece? O latim, ele tem as declinações. Elas são difíceis, é um bagulho extremamente chato pra caraca. Só que as declinações, você visualiza a regra gramatical aplicada no texto, entendeu? Então você visualiza a regra gramatical aplicada no texto. E aí, com isso, você consegue entender como que ela é aplicada em língua portuguesa. Então, quando você entende a regra aplicada no latim, você entende a regra no português. Então, quando você estuda latim, você estuda grego, você estuda francês, você aprende muito mais o português do que se você estivesse estudando português pelo português. Entendeu? É muito mais fácil, mas muito mais fácil. Tanto que, pegando essa deixa do vídeo aqui, da nossa live, por exemplo, quando é que a compreensão de língua portuguesa começou a cair no Brasil? Manda brava, só para você ter noção. Quando é que a língua portuguesa começou a cair os níveis de entendimento da língua portuguesa ano após ano no sistema educacional? A partir de 1970. Sabe o que aconteceu em 1970? Não, professor, eu não sei, eu não era vivo na época. Então, vou explicar para você. Até 1970, existia o estudo do grego, e o estudo do latim e o estudo do francês em língua portuguesa na escola. Você ia para a escola, você aprendia francês, você aprendia latim e você aprendia grego. Aí sabe o que, que os gênios do regime militar decidiram fazer? Não, nós vamos cortar o grego, nós vamos cortar o latim, nós vamos substituir o francês pelo inglês. E sabe qual que foi o resultado dessa ideia genial feita pelos militares? Uma compreensão muito pior da língua portuguesa. Muito pior. É só olhar as estatísticas. É só olhar as estatísticas, parceiro. Para você ter noção. Então, assim, a abordagem que o latim vai te dar para você compreender a língua portuguesa, mano, é absurda. Não só o latim, mas pode ser o grego, pode ser o francês, né? Mas já que você quer aprender Parnux, língua portuguesa, gramática latina, Napoleão Mendes. Napoleão Mendes na veia, que é o Napo. Napoleão Mendes, ele tem uma gramática de língua portuguesa, mas primeiro compra a gramática de latim do bichão, depois você compra a gramática de língua portuguesa dele. Aí, estudado isso, tá? Também eu vou indicar para você, compra uma Vulgata Latina, uma boa para espantar demônio. Ué, ô bicho, olha ali no comentário fixado aí, ó. Olha no comentário fixado ali, ó. Aí, ó. Por exemplo, ó. Você compra uma Vulgata Latina, que é boa para espantar demônio, mas ela tem uns salmos em latim, ela tem um, tem um Novo Testamento em latim, então dá para expulsar uns demônios assim, uns endemoniados, né, uns demônios. Então você pega uma Vulgata Latina, compra uma Vulgata Latina para você poder praticar a leitura, né? Dicionário de latim é coisa barata, coisa, cara, dicionário de latim tem uns negócios da hora. Eu tenho um dicionário aqui, tem 2 dicionários que eu vou indicar para você, tá? Deixa eu pegar aqui. Esse dicionário de latim aqui, cadê esse monstrão aqui? O que, velho? Você acha que eu vou indicar algo que eu não conheço ou que eu não tenho? Ah, pelo amor de Deus, né? Ó, dicionário escolar latino-português. Esse aqui é do Ernesto Faria, tá? Professor Ernesto Faria. Vou anotar aqui, ó. Esse dicionário aqui ele é baratinho, viu? Você encontra bastante dele no estante virtual. Ó.
Dicionário latino. Desse aqui eu tenho 2, tá? Professor Ernesto Farias. Essa aqui é a 4ª edição. Eu tenho um que é a 3ª edição. Ernesto Faria. Esse dicionário. E tem esse bichão aqui, ó. Que é o dicionário de latino-português José Crentela Júnior. Crentela Júnior. O que eu tenho aqui, ele tá faltando página, inclusive, esse dicionário aqui, ó. José Crentela Júnior. Eu preciso comprar outro, porque esse aqui tá faltando página, ó. É baratinho também. Então, compra esses 2 dicionários, a Vulgata Latina, esses 2 dicionários, né? Tá? Então, opa, sacou? É isso aí. O conselho que eu dou é isso aí. É um bate-papo, croquetinho, né? Ah, um amigo aqui, entendeu? Então é isso aí, mas o meu Pix, o meu Zap e Pix tá ali, então quem quiser fazer uma doação já aproveita e embalo, né? Porque estamos aqui 11 horas da noite falando com os caras, falando sobre educação, é isso aí, né? Como diz o texto bíblico, né? O obreiro é digno do seu salário, né? Então, quem puder dar uma força, é isso aí. Senhor Croquete, o tema é bater um papo comigo. Aí eu tô falando sobre educação, dando dica de inglês, dando dica de melhoria do português. Nosso amigo Andrezão diz aqui, ó, indicação de livro: Christian Slaves, Muslim Masters, White Slavery in the Mediterranean. The Barbarian Coast and the Italian, 1500 a 1800. Autor Robert C. Davis. Já senti firmeza. Muito obrigado aí pela dica, Andrezão. Pô, esse aí eu não conhecia não, esse livro, né? Então. Estamos reunidos aqui para adquirir conhecimento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Pela honra e glória dele também. Mas, ó, faça questão de falar assim, ó, professor, eu sou o Parnux, tá? Eu sou o Parnux. Se você não falar, bicho, os caras vêm falar comigo, mano, se apresenta. Ó, sou o Parnux, tal. Perguntei lá, tal, tal. Aí eu vou lembrar quem que é. Porque tem uns caras que aparecem. Olá, boa noite. Mano, eu nem respondo. Eu nem respondo, cara. Boa noite. Aí eu respondo o quê? Boa noite. Como o senhor vai? Vai catar coquinho, velho. Só chegar, eu sou o Parnux. Conversamos lá, o senhor me deu uma indicação. Poderia me falar mais alguma coisa? Eu já sei do que é, eu já vou e ajudo, né? Agora os caras ficam, boa noite. Bom dia. Como é que o senhor vai? Isso aí a gente fala aqui na live, troca uma ideia, chora, se arrepende, né? WhatsApp, quantas vezes eu já fiz isso? O cara falou, olá, boa noite. Olha, nem respondo, porque se eu sei que se eu responder, vai ficar nesse joguinho. Eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho tempo pra isso. Ó, ficou da hora. Entendeu? Então é isso. Mas o tema aqui a gente tava falando sobre um monte de coisa. Mas é isso. Rapaz, bateu 20 pessoas na live. Eu falei, tô bichão, hein? Tô bichão. Tá? E não demora muito, não, que eu costumo esquecer algumas coisas, tá, gente? Muita correria, muita coisa pra. Ó, falar pra vocês, ó. Isso aqui é tudo texto que eu tenho que ler e subir nota pra aluno, tá, gente? Isso aqui é texto pra ler nota. Ó, que louco, cara. Ó o desenhão que uma aluna fez eu, hein? Ó, desenhão, hein? Ó.
Esse sou eu, né. Ah, esse sou eu. Vou até colocar como capa do canal, posteriormente. Vai ser da hora, cada um faz uns negócios da hora pra gente. Não, ficou da hora mesmo, velho. Ah, eu só tenho que apagar aqui, né, proteção. Aí, ó, eu mostrei pra minha esposa aqui, ela falou: "Ah, o desenho ficou bom, cara, ficou da hora". O único problema é que eu fiquei sem nariz, né, fiquei sem nariz, um olho é mais torto que o outro, né. Engraçado que eu fico no tocante nessa sala de aula, eu fico com as mãos no bolso basicamente, né, eu acho da hora. É. Aí, ó o tantinho de água que eu bebi, ó. Desde a hora que eu comecei a beber água, acho que já bebi com uns 6 ou 7 copos. Ah, é isso. Entendeu? Aí, ó, eu fico em silêncio, eu já começa as pessoas me assistirem. Eh, bom, minha gente, eu vou acabar finalizando a live por aqui mesmo, já que vocês não vão ter mais perguntas ou mais coisas para trocar uma ideia. Também eu acho que a gente já chegou dentro do limite, dentro da abordagem. 11h20 eu também tenho que acordar cedo amanhã que eu vou ter que fazer uma correria, tem que fazer correria na feira aqui e tal. Então, seria isso, beleza? E bichão, é complicado, cara. O bagulho é louco, o bagulho é louco, né. Também, ó, é, a gente faz nossa caminhada, é isso. Mas, muito obrigado a vocês que assistiram a live aí, que compartilharam seus conhecimentos. Caso alguém queira trocar uma ideia comigo, meu zap tá aqui acima, né, meu zap tá aqui acima, só mandar mensagem: "Ó, sou tal, precisava de tal coisa", ou "Professor, sou tal aluno tal, tô com dúvida em tal coisa", e bronca, meu telefone tá disponível aí para quem quiser trocar uma ideia, quiser até me indicar algum livro também, então ficava igual o nosso amigo aqui, Os Escravos Cristãos dos Mestres Muçulmanos, com a escravidão branca no Mediterrâneo, a Costa Bárbara e a Itália, tá. Então, teve uma indicação aqui do nosso amigo aqui, Andrezão, e é isso, eu gosto disso, indicação de livro, troca de ideia, isso aí é muito importante para mim, né. E é isso. Um abraço e fui.